Mas assim, eu acho que ontem, falando um pouco sobre futebol, né, digamos assim, o Felipe Luiz, ele armou o time de uma forma interessante, que, que tinha como proposta jogar como a referência do Juninho, né? E o Juninho estava fazendo aquele papel ali de um apoio de frente, né, de frontal, que chama de frente para os jogadores de meio que vinham, para fazer justamente o pivô, para segurar um pouco ali a marcação, girar o corpo, esse tipo de movimento, que ele é bom nesse tipo de movimento. Um dos motivos que o Felipe Luiz já alertou, que chamou a atenção dele, um dos motivos também é esse. E ele também é um jogador de filtração, de fazer o tal do facão. E aí, logo no início da partida, o Flamengo teve uma bela de uma jogada. O Botafogo veio com uma formato diferente, né, do que se apresentou no jogo da Supercopa, e vinha com dois volantes no meio ali. Não sei se eu me recordo, acho que é o Gregory e o... Como é o nome do outro? Não deu para ver aqui. Marlon Freitas. Marlon Freitas. Desculpa. Não? Mas eu Eu tava ia pensando no falar o Marlon. Alan. Tinha o Alan também, mas assim. Eu falei, o Entrou seu em três, nome. né? Ah, tá. Frente, né? Porque tinha o Alan ontem. Aliás, falar em Alan, o Alan do Flamengo ontem fez uma boa partida. Então a gente que criticou bastante tem que reconhecer e elogiar quando ele acerta, né? Da torcida, né? E o Varela também, que é outro que também ainda não dá, oscila, né? Mas ontem também fez uma boa partida. No jogo, defensivamente. E então, assim, ainda tinha o Alan, vocês lembraram bem, mas o Alan ficava mais aquele ali à frente da zaga, né? E os outros dois ficavam ali no meio, na caça, né? Por hora saíam atrás dos laterais do Flamengo, por hora tentavam pegar os pontas, e por hora eles tentavam fechar o meio dos dois volantes do Flamengo, o Alan e o De La Cruz. Os dois jogavam mais ali na frente da zaga. Só que aí o Flamengo conseguia, mesmo com essa dificuldade de sair pelo meio, tanto é que você pode ver que o Arrascaeta não fez um bom jogo, de fato, assim, como a gente às vezes gosta de ver o Arrascaeta, né? De achar soluções e em pouco espaço ele conseguir desenrolar. Tinha dificuldade de jogar pelo meio. Contudo, o Flamengo fazendo esse movimento aqui de bola vai para lá, bola vem para cá, de rodar aí, como diz assim, jogar a zaga para um lado para o outro, né? Conseguiu achar uma inversão. Esse eu tô falando dessa jogada que o Flamengo quase abriu o placar logo no início da partida. E nessa inversão, do lado esquerdo para o lado direito, acha-se o Wesley, que está numa boa fase, bem livre, que até o tal do Marlon Freitas se aproximar dele, o Wesley já dominou, já olhou, já pensou o que ia fazer. E aí é a jogada que começa com Wesley. O Wesley, acho que se não me engano, vai para o Luiz Araújo, que não foi tão bem ontem, na minha opinião, assim, acho até um jogador bem regular, mas ontem não esteve tão bem. Mas o Luiz Araújo consegue o passo para o Juninho está fazendo esse trabalho de pivô, de segurar ali, né, de frente para o time do Flamengo que está subindo. Rapidamente toca, se não me engano, o próprio Arrascaeta, não sei, não me recordo agora, e ele acha de volta, quase como uma tabela, o Juninho entrando na área. E uma pena que ele não fez aquele gol, porque assim, era a materialização dos treinamentos da ideia de jogo do Felipe Luiz, que seria muito bom. Para o treinador, para o time, isso é muito bom. Uma coisa é o treinador estar lá, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Outra coisa é o time entender e conseguir aplicar isso no jogo. Parece criança quando ganha o brinquedo que está esperando, né? Fica feliz pra caramba, caralho, deu certo. E mais uma pena que saiu. Só que aí, um pouco depois, o próprio Juninho se machucou, né? Numa disputa de bola com o próprio Barbosa, se eu não me engano, né? Que é o jogador que bate o jogo inteiro e depois tá reclamando que estão batendo nele. Mas esse é outro assunto. Se machucou, e aí, assim, o time que tinha sido montado com esse estilo, de aproveitar essa movimentação do Juninho, não deu muito certo, mas com a entrada do Bruno Henrique. Não é uma questão de dizer quem é melhor, quem é pior, é só que realmente não era a ideia de jogo que o Felipe Luiz pensou, né, na estratégia para essa partida, né? Então foi isso. E aí, relativamente, o Flamengo não estava mais aquele time que ele começou no ritmo bem em cima do Botafogo, na minha opinião, né? Segundo tempo, só para encerrar aqui a minha fala, né? A segundo tempo, o Botafogo fez algumas mudanças, mesmo depois do Flamengo ter feito 1-0, né? Com aquela bela jogada ensaiada. Depois, até eu vou querer um momento para falar um pouco da jogada em si, alguns pontos importantes. Achou 1-0, mas o Botafogo, após algumas substituições feitas pelo time alvinegro, principalmente do tal do Cuiabano, né? Trouxe ali muita dificuldade para o time do Flamengo. Jogadores rápidos, jogadores fortes, de posição física,
lembrou um pouco aquele jogo do Botafogo do ano passado, que o Flamengo teve dificuldade. Muita velocidade, muita força, e o Flamengo sentiu um pouco ali. E tanto é que o próprio Varela, que eu elogiei há pouco, salvou um gol, né, do que a gente terceiro empate do Botafogo naquele momento. E eu acho que o Danilo também teve um desarme importante, e o Wesley, pelo lado de lá, né, do lado direito, salvou uma bola que quando o Flamengo tentava sair, o Everton Araújo tocou errado para trás e tal, e o Wesley conseguiu voltar e salvar. Mas, enfim, acabou que o jogo terminou aí, e aí essa história depois do pós-jogo já são outras conversas. Mas foi, no geral, um bom jogo para o Flamengo. Acho que atrapalhou essa saída do Juninho, não é que dizendo que o Juninho é peça fundamental para o Flamengo, que sem o Flamengo sem Juninho é outro, não é isso. Mas eu penso que para essa partida foi pensado o sistema, que ele era uma peça-chave importante, pelo tipo de movimentação que ele ia fazer, mas infelizmente, como ele saiu logo no início da partida, o Flamengo não se achou mais, mesmo mudando algumas questões, não foi o mesmo time que iniciou ali pelos primeiros 15 minutos dessa partida. Mas o importante foi que achou a vitória numa boa jogada, provavelmente ensaiada pelo Felipe Luiz. Depois eu vou mostrar umas fotos aqui uma foto que eu vi específica desse momento do gol do Flamengo.